E hoje eu inicio o programa com o Dr. Marcelo, neurologista, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Marcelo. Oi, mãe, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. E eu que agradeço, seja muito bem-vindo. Já é a segunda vez que você vem aqui conosco, né? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que tem aparecido muito na mídia, principalmente algumas atrizes famosas, que é a esclerose múltipla. Eu acho que a gente tem ouvido muito falar sobre essa doença, né, doutor Marcelo? Na verdade, uma doença frequente na neurologia, a doença inflamatória mais frequente que nós temos, e ela afeta indivíduos relativamente jovens, em média 30 anos, né, em média. Então, é uma doença que desperta preocupações, né, e a gente vê com relativa frequência. Fala um pouquinho mais dessa doença, doutor Marcelo. Ela, embora você disse, ela começa com os 30 anos, mas não tem uma idade. Pode aparecer em qualquer momento da vida? Sim, ela pode aparecer na infância, na terceira idade. Ela não tem uma idade, a média, mais ou menos 30 anos, mas não tem idade certa. E é uma doença inflamatória, uma doença autoimune, onde o corpo produz anticorpos contra ele mesmo, ele agride componentes do sistema nervoso central, né? Então ela pode afetar qualquer parte do sistema nervoso central, cérebro, medula, cerebelo, e dependendo do local que afeta, você tem os sintomas característicos daquela região afetada. E como é o sintoma no início, ou seja, como ela é detectada, como que a pessoa pode perceber que está tendo alguma coisa errada, como que é isso? Sim, no início, às vezes não é muito fácil você fazer o diagnóstico, porque ela se confunde com outras situações. Certo. Por exemplo, você pode abrir o quadro de esclerose múltipla com uma neurite óptica, que é uma inflamação no nervo óptico, que tem outras causas além da esclerose múltipla. E com o tempo, você tem condições com exames, normalmente é ressonância magnética, acompanhamento do paciente, de você notar outras lesões em outras áreas ao longo do tempo e você fecha os critérios e você faz o diagnóstico. Esse diagnóstico nunca é feito de imediato, com 1 ou 2 exames? É possível? É possível. Se o paciente já teve outros surtos, outras lesões, quando você faz os exames de imagem, já tem outras lesões em várias fases de desenvolvimento, de idade, uma mais antiga, mais nova, em vários locais, e tem alguns critérios também na imagem, o formato da lesão, você pode fazer o diagnóstico no primeiro surto. Certo. Tá? Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, o que é que as pessoas mais sentem no princípio, no início? Olha, é muito variável. Muito variável. Você pode abrir o quadro com uma lesão na medula, você pode ter uma alteração de urinária, retenção urinária. Qualquer parte do corpo? Qualquer parte do sistema nervoso central. Você pode ter uma lesão, por exemplo, no nervo óptico, que eu já citei, você vai ter um borramento da visão. Se você tiver uma lesão na área motora, você vai ter uma perda da força do lado contrário, na perna, no braço. E realmente confunde, uma dormência na perna, se for área sensitiva. Então, os sintomas são os mais variados possíveis. E realmente, então, há essa confusão, né? Confusão com várias outras doenças no início. E existe uma causa? O porquê isso acontece? Não, olha, é uma doença em que o organismo, o corpo produz anticorpos, né, contra componentes do sistema nervoso central. Tem teorias sobre um lado genético associado a alguma coisa ambiental, vírus, alguma toxina, mas não tem nada de certeza o porquê que essas pessoas têm. E é uma doença que, uma vez iniciada, ela se mantém. Então, periodicamente, esse tempo varia muito de uma pessoa para outra, ela vai ter esses surtos, essas crises, esses surtos de produção de anticorpos e com a inflamação de alguma área. Né, eu já ia chegar nisso, né? A partir do momento que a pessoa já tem esse diagnóstico, como é que vai ser a vida dela, como é feito esse tratamento? Então, como a gente já comentou, o início é um pouco conturbado, porque ela se mistura com outras doenças. Uma vez feito o diagnóstico, é importantíssimo o tratamento medicamentoso. Esse tratamento é para prevenção, ele previne, não totalmente, né, ele previne grande parte desses surtos. Então, quanto mais precoce você introduz esses medicamentos, essas drogas modificadoras da doença, que reduzem os surtos posteriores, mais qualidade de vida, menos sequelas esse paciente tende a ter. E quando você fala em qualidade de vida, doutor, essa pessoa pode ter uma vida normal, com atividade física? É para fazer atividade física? Como que é? Não, é para fazer. A ideia de você tratar justamente é prevenir os surtos e o paciente ter a vida normal, o mais próximo do normal possível. Essa é a ideia sempre.
Uma mulher, a partir do momento que tem esse diagnóstico, ela pode engravidar? Então, até um tempo atrás, o que acontece na esclerose múltipla? Durante a gravidez, a mulher tem uma imunossupressão, que é normal na gravidez, né? Então, a doença, a esclerose múltipla, durante a gravidez, era melhor, a chance, o risco de surtos é menor. Quando nasce o nenê, esse risco aumenta muito. Tá? Então, até alguns anos atrás, a gente colocava isso para o paciente e, se possível, até orientava, olha, a gravidez é complicado. Hoje não, hoje mudou completamente. Hoje, a mulher que quiser engravidar, a gente não vê grandes problemas. Uma boa notícia, né? Uma parte dos medicamentos pode ser usado durante a gravidez, até durante o aleitamento, alguns deles, outros não podem. Então, o que precisa é conversar com o neurologista que está acompanhando o caso e colocar essa vontade. Olha, doutor, eu quero engravidar. E o médico ele vai já organizar os medicamentos da melhor forma possível para que essa gravidez transcorra dentro da normalidade, que o risco dessa doença vir a recidivar, vir a ter outros surtos após a gravidez, seja bem reduzido. O que não pode é ficar sem tratamento. Se você não trata antes da gestação, realmente esse risco aumenta muito pós-parto. Não, realmente. Doutor, e para nós encerrarmos, eu creio que a maioria das pessoas confundem a esclerose múltipla com a esclerose lateral. Como que é a outra? Ah, tá. Não, o nome é parecido, mas a doença é completamente diferente. É a esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa, progressiva. Ela não vem em surtos, ela não vem em períodos, depois melhora, depois vem de novo, não. Ela é progressiva. Então, o nome é parecido, mas a doença é diferente. Totalmente diferente. Essa é mais raro, né? A incidência é bem menor. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e conto com você mais vezes aqui. Obrigado, eu que agradeço.